ver Casa Cor ao vivo hoje sendo transmitido aqui de Porto Alegre, do Hotel Lagueto Moinhos. Eu tô em uma das suítes deste hotel e você vai ver que aqui acontece uma parte de Casa Cor Rio Grande do Sul. Ó, eu tô aqui com a Bibiana Menegas, que fez o apartamento Luxo Design. É isso, esse é o nome mesmo? Esse é o nome. Mas, ó, ela vai contar várias coisas interessantes, ela já conversou comigo bastante. Ela estudou em Milão, fez lá um curso, uma especialização justamente em design de hotel. Design de hotel. Então, ela veio para aplicar tudo aqui que ela aprendeu lá. Ela fez essa reforma super de uma maneira muito rápida. Então, tem ideias aqui que você pode aproveitar na sua casa. Mas esse é um hotel boutique, tem coisas aqui muito especiais, né? E você vai contar tudo isso pra gente. Isso, com certeza. Na verdade, o apartamento aqui ele foi pensado para o hoteleiro, mas ele foi desenhado para o hóspede. Então, ele tem toda uma atmosfera, principalmente intimista, com relação à iluminação. A gente criou um aroma especial. Então, a própria arte que a gente expõe aqui, que a gente tem um painel da artista Heloísa Croco, que também desenhou as estampas das almofadas, isso tudo é para criar uma atmosfera para o hóspede se sentir diferenciado. Tanto o dossel também, né, que quando a pessoa está na cama e tem o dossel, é uma sensação diferente. Então, o hóspede ele se sente diferente aqui, né? A gente vai mostrar uma suíte como ela era antes, um apartamento como ele era antes, e depois de mostrar tudo aqui, para vocês sentirem essa diferença, né? Exatamente. Mas deixa eu contar para as pessoas que é assim. Aqui no Hotel Lagueto de Moinhos, ficam essas 3 suítes, mais o hall, que você pode visitar. A visitação é gratuita. De sábados e domingos, as suítes estão livres para visitação até o dia 9 de agosto. Nos dias de semana, se você quiser visitar essas suítes, você precisa agendar, porque os quartos estão sendo reservados, as pessoas têm dormido aqui, então são ambientes super funcionais. A gente já gravou na outra suíte que a gente vai mostrar já, e lá eu brincava. Aqui em São Paulo a gente tentou fazer um reality e dormir em Casa Cor São Paulo. A gente não conseguiu fazer, esse ano a gente não conseguiu fazer. Aqui pode, né? Ótimo. Aqui dá para dormir mesmo. É verdade. Mas aí, depois do dia 9 de agosto, os quartos continuam disponíveis para visitação, mas você tem que ligar antes para reservar. E aí você pode visitar os quartos que estiverem disponíveis e o hall que é lá embaixo. Bom, agora você vai me apresentar ponto a ponto deste quarto, que tem ideias que as pessoas podem aproveitar em casa. Eu até vou passar para o lado de cá, porque tem um espelho ali e o Denis não quer ser visto no espelho. E a gente já começa falando desse super painel da Heloísa Croco que você estava me contando aqui, que trouxe para cá para dar esse clima especial. Exatamente, ele faz parte, na verdade ele dá um toque de cor para o ambiente, porque o ambiente é bem neutro, né? Mas ele é um toque de arte que para a gente valorizar um pouco da cultura local aqui, né? Principalmente Porto Alegre, é uma artista daqui, Heloísa Croco, né? Que ela também desenhou as estampas das almofadas, que foram produzidas pela estamparia a Casa Rima, e foram confeccionadas pela SM Concept, que também confeccionou para nós a peseira e as cortinas. Aqui na elaboração dos quartos, quer dizer, a roupa de cama branca é padrão do hotel, mas essa parte das almofadas e a peseira você criou especialmente para o teu quarto. Isso, e como eu disse antes, eles foram pensados para o hotel, né? Então, por exemplo, a almofada ela é bem fácil de lavar, porque sempre tem que ter essa praticidade, né? Para a própria peseira. Os tecidos escolhidos, enfim, foram tudo pensado com relação à praticidade, né? A manutenção. Aqui, os quartos, eles já tinham esses revestimentos de parede e piso? Não, o piso, sim. A ideia aqui foi, na verdade, fazer uma coisa bem rápida, limpa, até para mostrar para o hoteleiro que a gente consegue fazer uma coisa diferente num hotel, com a mesma funcionalidade, claro, mas justamente para aumentar essa competitividade, né? Na questão hoteleira, né? E aí, o custo e a praticidade? O custo e a praticidade são essenciais. Então, o que a gente pensou? Então, vamos fazer uma obra rápida. Foi revestido com um painel da Delano, que é uma lâmina especial, exclusiva deles, que se chama Goya. Foi revestido todas as paredes do quarto, então não tem nenhuma parede original. E aí, com isso, a gente conseguiu passar a questão de fiação, de iluminação, tanto que a gente conseguiu embutir a iluminação. Embutindo a iluminação para hotel é interessante, porque a gente não tem nada
para fora, o que atrapalha um pouco a passagem, né? E dá um efeito diferenciado. E em casa também é interessante, né? A nossa cabeceira, ela tem uma iluminação que fica direto na pessoa que está aqui. Então, ela já serve como uma luz de cabeceira, né? Uma luz de leitura. Isso é uma coisa interessante para usar em casa também, né? Mas como é que foi feito isso daqui? Quer dizer, você tem lá atrás era a parede, você aumentou com o painel aqui a profundidade. E aqui você colocou essas outras aletas, que seriam madeiras com uma leve inclinação. Isso, a leve inclinação é justamente para poder trazer a luz para fora, né? E aí essa inclinação, ela joga a luz na cama. E dá esse efeito diferente, né? Diferenciado. E a iluminação aqui também é fita de LED. Tudo é fita de LED aqui, está colocado embaixo de cada uma dessas... Engraçado que tem uma outra madeira aqui. Na verdade, tem uma madeira... É o sistema que a gente fez para apoiar, né? Então, eu tenho uma madeira aqui embaixo, daí eu venho com essa outra parte em cima, essa outra parte que é inclinada, e a iluminação fica aqui, ó. Estou sentindo a fita de LED aqui embaixo. Então, você tem todos esses pontos, inclusive lá em cima. E isso daqui também é revestido com um painel de melanímico. Exatamente. Da Delano. Da Delano, é o Goya, que ele tem um tom meio dourado, assim. E como eu quis trazer essa coisa dos sentidos também, né? Ele tem um toque diferenciado. Ele não é um papel de parede, ele é uma lâmina, mas ele tem esse toque que não é uma coisa comum, assim. Então, eu acho ele bem, bem interessante. Parece um pouco papel de parede, né? Ele lembra, a pessoa fica em dúvida, mas é todo painel revestido. Esses criados mudos já eram do quarto, não? Não, foram feitos também com uma lâmina da Delano, a Tahiti, que é uma lâmina preta, uma das que eles têm, que eu gosto bastante, e que foi utilizado para dar esse contraste, né? Justamente o claro com o escuro. Então, isso aqui foi refeito. Por que você decidiu fazer especialização em hotéis? Olha, primeiro acho que é porque eu gostei muito. Quando eu me formei, fiz um hotel em trabalho de conclusão e aquilo me despertou, assim. Então, e como eu gosto muito de interiores, Milão era uma sugestão. Inclusive, o quarto aqui foi inspirado nos hotéis de Milão, né? O próprio Dossel, enfim, tudo isso foi trazido um pouco da minha experiência lá, porque eu conheci muitos hotéis. E aí eu tentei aplicar aqui, né? Assim, um pouco do que eu aprendi. Quanto tempo você ficou em Milão? Fiquei 3 meses em Milão fazendo uma especialização intensiva. Foi bem bacana, bem... para quem não sabia italiano, cheguei falando, depois sabia tudo de italiano, né? Porque a gente foi o curso todo em italiano, foi bem, bem interessante. Nossa, eu aconselho quem gosta de hotéis ou tem outras especializações lá também. Então... Você fez onde lá? É na Polidesign, no consórcio da Politécnica de Milão. Mas lá você não ficava morando em hotel? Não, lá não. Ficava, enfim, num pensionato que tinha. Era bem interessante. A gente dividia com algumas meninas. A experiência foi muito interessante. Bom, e a Itália, né? Milão é o berço, né, do design, da arquitetura. Então, uma experiência que valeu a pena. Legal. A gente está esperando a pergunta de Guido Barba de Lata, que é o nosso fotógrafo que mora em Milão. Guido, cadê a sua pergunta sobre hotéis? Hoje a gente quer pergunta sobre hotéis. Manda para o WhatsApp da redação. O telefone está com a Fernanda. Temos desafio do dia? Temos desafio do dia. As pessoas já devem estar perguntando. Tem desafio valendo um anuário da Casa Cor Rio Grande do Sul, que é a revista da Casa Cor Rio Grande do Sul. O que nós escondemos na outra suíte que veremos logo mais, que é a suíte da Larice. Vocês vão ver primeiro vocês vão ver a suíte da Cíntia e depois o apartamento da Larice. O que nós escondemos no apartamento da Larice? Então, tá dentro do guarda-roupa alguma coisa que a gente escondeu. E o que está valendo é o anuário da Casa Cor Rio Grande do Sul. Continuamos, então, aguardando a pergunta de Guido Barba de Lata. Pode ser sobre uma pergunta sobre Milão também, Guido? Ela morou em Milão. Bom, né? Faz quanto tempo? Fazem 2 anos, quase 3, já. Ela talvez não lembre mais tanta coisa. Cuidado com a pergunta. Tá bom. Aqui você fez uma área para trabalho, enfim, que é quase uma estaçãozinha de trabalho, um descanso, um apoio. Quando vocês forem mostrar o outro apartamento, que é o apartamento, o desenho original daqui do hotel, vocês vão ver que o layout ele é bem parecido. Assim, a ideia era manter a funcionalidade dele. Então,
A questão do apoio para a mala, a questão da bancada, né? Porque tem muita pessoa que vem para trabalhar, então a gente precisa de uma bancada de apoio. O próprio armário, ele foi pensado para hotel mesmo, tanto que ele é escuro, até pela praticidade. A gente tem um vidro interessante na frente, preto. Daqui a pouco mostramos o armário. E aí, internamente, ele é justamente pensado para o hotel, né? Que ele é diferenciado. Depois eu posso mostrar ali. Essa lâmina aqui é a mesma que você usou ali no criado mudo? Isso, na verdade, aqui são duas lâminas. É a lâmina da Delano, que é a Goya, e da Delano, que é a Tahiti. Não, a escura é a Tahiti. A escura é a Tahiti. A Goya é essa mais clara que parece papel de parede. Exato, é essa. A cama é de metal. Uhum. Isso, foi feito pela Metalúrgica Navegantes. Ele tem uma pintura fosca, né? Que isso é mais fácil para manutenção também. E na verdade, ele tá aqui, eu acho que como um destaque, né? Assim, tanto por lembrar um pouco dos hotéis de Milão, mas também pela... É diferente, né? Você deitar numa cama com um dossel é uma experiência diferente mesmo. O que será que o dossel traz na gente, que dá essa sensação de aconchego? Será que a gente se sente dentro de uma caixa? O que é? Você que estudou o mundo dos hotéis deve dizer pra gente. O que o dossel causa em quem dorme numa cama que tem o tal do dossel? Eu acho que, na verdade, é justamente por ser diferente, né? Claro, alguns têm uma funcionalidade, né, de apoio para cortina, para... antigamente se usava mosqueteiro, mas agora não, assim, eu acho que é justamente para ser uma coisa diferenciada, justamente isso, assim. E realmente, quem tá na cama tem uma experiência. Eu convido até as pessoas que puderem vir, sentem aqui, porque vale a pena, é diferente mesmo. Lembrando que você pode se hospedar neste apartamento ou em alguns dos outros apartamentos que fazem parte de Casa Cor Rio Grande do Sul até o dia 9 de agosto. A Casa Cor acontece num outro espaço, mas tem essas suítes aqui, esses apartamentos aqui também. Depois do dia 9 de agosto, elas continuam montadas até agosto do ano que vem. Então, dá para você se hospedar aqui. Enfim, já pensou? Então, já vai testar e depois deixa um recado para você. Eu vou adorar. Aqui continua, ó, ela também revestiu toda essa parte e colocou a cortina meio embutida, né? Exatamente, até pela praticidade, não ter que fazer forro de gesso, né? Isso é bem, bem interessante e dá uma calentada também, né? A gente não tem as bordas. Enfim, tá tudo revestido. Que tecido que é? Esse aqui é um voal e atrás a gente tem um blackout, num tecido um pouco com uma cor fende, assim, que é justamente para dar essa escurecida mesmo. Bom, a gente ainda tem um outro criado mudo aqui, com aquela luminária. De quem que é a luminária? As luminárias todas são da Vértice. A ideia aqui foi pensar em luminárias práticas, né, que iluminar as áreas que precisam mais, como a cabeceira, a parte da mala, e tudo que a gente conseguiu utilizar, a gente usou LED pela praticidade. Economia também. Economia e tudo, né? Para um hotel, eu acho que é bem válido essa questão pro hotel e para casa, né? Vamos combinar que hoje em dia... Todo mundo precisa economizar e não tem mais a fabricação de incandescentes. Agora é só LED. Então, tem que se acostumar. De fato, as possibilidades do LED, como você tem visto nos nossos Momentos Brilha, que são vídeos falando sobre o LED que a gente tem passado, são inúmeras. Ela também iluminou atrás do painel da Heloísa Croco, como vocês devem ter visto, né? Isso dá um destaque até maior para a obra, assim, porque a luz direta não ia valorizar tanto ela quanto essa luz. Foi até uma coisa pensada junto com o artista, né? Muito bacana. E aí você me contava que revestiu também o frigobar. O frigobar foi envelopado ali. Isso eu acho legal, as pessoas às vezes me perguntam como é que funciona isso. Enfim, é um adesivo que se passa, né? Tanto de geladeira quanto de frigobar. Esse aqui era o original do hotel. Ele era branco e o contraste ia ser tão grande que a gente revestiu ele em preto. Então não precisa trocar o seu frigobar. Deixa eu ver aqui. Você só passou como se fossem aqueles plásticos, adesivos. Exatamente. Plásticos. Ó, até alguém ralou aqui, dá para vocês verem que era branco mesmo. E aqui algumas partes muito difíceis foram pintadas, né? Foram pintadas. Opa, já tem alguém mandando. Tem perguntas sobre hotel? Hoje é o dia de você mandar perguntas sobre hotel. A gente está transmitindo do Hotel Lagueto, então a gente está usando, inclusive, o Wi-Fi do hotel.
Se tiver algum problema de conexão, nos perdoem. Espero que vocês fiquem por aí, porque tem um pouco de variação. Bom, Atlantic Box, muito obrigado por assistir. Como é o briefing na hora de projetar a decoração de um hotel? Existem limitações? Ah, com certeza. Um hotel, ele, primeiro pela funcionalidade, né? Ele é diferente de uma casa. Ele tem algumas coisas que a gente tem que seguir, algumas normas também, que tem coisas que não podem ser aplicadas num hotel. E assim, as limitações são várias, tá? Mas o briefing mesmo quem passa é o hotel, porque podem ser hotéis diferentes. Pode ser um hotel voltado mais para um público, para um hóspede, um trabalhador, enfim, ou um público mais turístico. Então, são demandas diferentes, né? Então, nisso, a gente precisa saber bem a intenção do hoteleiro, né? Quando a gente vai projetar. Ok. Então, essas são as limitações. As limitações dependem do hotel. A gente aqui está no apartamento Luxo Design. Tem pessoas já dizendo, não é possível. Não é possível, alguém já acertou o que escondemos dentro do guarda-roupa. Assim não dá, a gente vai bolar daqui a pouco um outro desafio, então. Sim, não foi a Graziele que falou que era um Minion, não foi o Marcos Oliveira que falou que era um tablet, um relógio, uma pulseira, uma caneta, foi o Ariel que falou que era um anuário. E a Fernanda escreveu, e agora? E agora a gente te dá um anuário, Ariel. Você merece, você merece. A gente continua, vamos mostrar o quarto como era antes? Vocês olharam bem? Ó, olha de novo, última olhadinha, tem uma luminária bonita aqui, não sei se ele conseguiu mostrar. Última olhadinha de como é este quarto. O espelhão das Alux com moldura. O tapete que fica aqui na lateral. O tapete é da Jasmine, né? E ele tá bem na posição certa. Ele dá um aconchego, mas ele também tem que ser uma coisa... Cuidar, é questão de acessibilidade, né? Ele tá bem preso, ele tem um antiderrapante, então isso é bem, bem importante. Na praticidade de limpeza dele também, né? O que é legal, que eu não falei aquela hora, mas que eu pensei, é que quando você faz um dossel desse, você pode ter a sua cama box normal, e daí você pode colocar o dossel depois. Na verdade, o dossel ele foi feito depois. A cama já existia, a gente só desenhou ele para caber direitinho no espaço, né? Vocês querem ver como é que fica diferente? A gente vai lá mostrar o outro. Se o Denis não cair aqui nos fios e se enroscar inteiro, ó. E todas as arquitetas, gente, tá tudo aqui. Eba! Todo mundo que tem as meninas do hall, a menina do... Olha, a Larice, é Larice, né? A gente escondeu lá no quarto dela o anuário, que o Ariel já encontrou. Vamos mostrar, então, todo mundo como que era o quarto. Tem o nosso carregador de fio aqui de iPhone. Aqui. Como que era antes, ó. Bom, importante falar que você não mexeu no banheiro, né? O banheiro você deixou do jeito que... O banheiro, até porque a obra era para ser justamente rápida e limpa, né? Então, o banheiro já era um pouco mais difícil de fazer, tanto como eu gostaria, né? Em quanto tempo você fez a obra? A montagem dos móveis, toda aquela quantidade de painéis, foram 3 dias, praticamente. E o resto foram coisas, né, agregadas que eu pude colocar depois com bastante calma. Então, ó, estamos entrando aqui. Aqui, vocês lembram como que era a parede de lá? A parede de lá tinha um recorte, tinha um painel, também tinha um recorte de iluminação. Aqui mantém tudo como era, mais ou menos, só que lá a disposição daquele quarto é um pouquinho diferente, né? Que a cama está de frente para quem entra. Isso, porque, na verdade, o quarto ele é de frente, aqui ele é lateral. Mas os revestimentos do Hotel Lagueto, a cabeceira, elas são assim. Lá era também igualzinho, né? Isso, era a mesma coisa, assim, os revestimentos eram os mesmos, também tinha os quadros superiores ali. É interessante dizer que também é da Delano esses painéis, então eles também são diferenciados. Então eu quis trazer uma coisa diferente ainda do que já tinha. Você quis trazer essa coisa do hotel boutique, de fato, que é uma outra experiência. Exato, exatamente isso. Muito bem.